Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 86.500 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin rejeita a resistência de 88 mil dólares no curto prazo. E eu quero te mostrar nesse vídeo exatamente o que eu estou enxergando para as próximas horas e dias e também te mostrar o que eu estou fazendo. E é claro, eu quero te mostrar algo que nunca aconteceu e que provavelmente vai colocar um sorriso muito grande no seu rosto. Fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que, mais uma vez, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para analisarmos. Muitos pediram NIR, vamos analisar NIR entre outros ativos, mas eu deixo os comentários abertos aguardando o seu comentário. Ativos que você quer que eu avalie amanhã. Pois bem, vamos começar com o Bitcoin no curtíssimo prazo. O que está acontecendo? A gente está trabalhando em um tempo gráfico minimizado com uma cunha ascendente padrão que normalmente rompe para baixo dentro do que é uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. A gente está deixando extremamente claro que uma tendência de alta no curto prazo somente será confirmada com o rompimento dos 91 mil dólares. Tivemos o rompimento de 91 mil dólares, o curto prazo estará alinhado ao médio e ao longo prazo. Maravilha, perfeito! Todas as tendências indicando alta, aumenta a probabilidade da gente buscar o rompimento do último topo realmente importante, acima de 95. O mercado pode formar um fundo ascendente e aí sim iniciar uma aceleração agressiva em busca dos topos e da renovação dos topos. Ontem mesmo eu falei dos 150 mil dólares e por que ele é plausível, mas ninguém deve ignorar o fato da gente ainda não ter todos os tempos gráficos indicando alta e por isso teríamos que ter cuidado. Cuidado no curto prazo. Cuidado que pode sim levar a correções no Bitcoin antes de vermos o rompimento. É aquela movimentação que foge dos fundos, desacelera, respira, abastece o tanque com gasolina Podium e aí sim tem um ímpeto para rompimento. A gente está de olho nos diversos cenários e a gente busca sempre estar preparado para o curto prazo, ignorando aquele negócio de vai subir com certeza ou vai cair com certeza. No curto prazo, eu busco não ter a bola de cristal. Eu sempre faço questão de traçar planos. Um plano A pós-rompimento, um plano B com rejeição desta faixa e busca por uma faixa inferior, plano C, plano D. Isso permite que eu esteja sempre preparado. Luan, você fala isso há 700 milhões de dias. Sim, porque é algo extremamente importante e que permite que você tenha uma visão muito mais analítica do mercado e não emocional. O que nós estamos vendo aqui? Até o momento, a gente está vendo uma acumulação nestas áreas muito próximas à resistência de 88, 89 e 90. Logo acima, a gente tem, na minha humilde opinião, um ponto crítico que é 91 mil dólares. Mais uma vez, rompendo essas faixas, a gente abre espaço para uma alta em vários tempos gráficos, do macro ao micro, tudo alinhado. Só que, o que acontece se a gente romper este padrão para baixo? Lembre-se, este é um padrão de cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo. Temos, além deste padrão, um gap de curto prazo, que ainda assim existe e persiste na faixa de 84.200. E nós temos Fibonacci. Puxando Fibonacci do fundo ao topo local, nós temos áreas entre 84 e 81 mil dólares, o que seria plausível para
o Bitcoin, captura a liquidez e aí sim a gente forma a base de preço e tem a capacidade de aceleração. Eu estou considerando este cenário, inclusive pelo fato de termos 2 dias extremamente importantes, quinta e sexta. Amanhã, quinta-feira, nós temos o PIB nos Estados Unidos. E sexta-feira, nós temos a inflação PCE. Eventos importantes e que podem sim trazer volatilidade para o mercado. Se existe o melhor cenário com o rompimento, eu tenho que estar pronto para este pior cenário, um cenário de correção. Cenário que pode inclusive trazer um ombro-cabeça, ombro inverso nesta faixa, exatamente como a gente viu aqui em meados de julho, agosto e setembro. Olha só o que a gente formou: ombro, cabeça e ombro. Então, a gente pode acabar repetindo esse cenário? Poderia, sim, seria plausível, não seria o fim do mundo. Só que eu, Luan, estou comprado. Se você me acompanhou nesses últimos dias e semanas, você viu que eu aumentei a minha exposição, tanto no Bitcoin quanto em diversas altcoins, nesses fundos. Se eu tenho um portfólio montado e eu não quero vender absolutamente nada agora, porque a maior probabilidade no macro é uma alta, como eu faço para me proteger desta queda eventual, deste drawdown de curto prazo? Eu gosto muito de utilizar uma operação de hedge. O que é uma operação de hedge? Como que escreve isso? H-E-D-G-E. Hedge, que serve como proteção. No caso, é uma operação contra o sentido da sua carteira, por exemplo. Quando eu compro ativos, sim, descontados em ótimos preços, eu espero que eles valorizem. E se eu espero uma valorização para o longo prazo, mas ainda assim eu tenho uma cautela com um movimento como este aqui, principalmente, de queda, eu uso um hedge de short, operação em que eu lucro com a queda do mercado. Este tipo de operação deve ser feito com uma completa atenção à gestão, tem que ser feito com um cuidado extremo em relação a stop, alvos, tem que ser feito com um cuidado extremo no ponto de abertura. É algo que, sim, tem que ter um conhecimento para fazer. Mas eu gosto muito de fazer isso, porque todas as vezes que a gente tem um movimento que pode nos levar a uma correção e você abre um hedge, você está lucrando com quedas eventuais. Mesmo que seu portfólio tenha um drawdown, ou seja, você tem uma perda financeira no curto prazo, o hedge, conforme o mercado cai, ele te traz um benefício financeiro. Ou seja, você tem um equilíbrio entre aquilo que está sendo perdido no curto prazo, o drawdown da sua carteira, com o lucro que você está tendo na operação de short, de hedge. Eu fiz isso ao longo de várias semanas e vários dias e vários momentos, e isso adicionou caixa que eu utilizei em diversas oportunidades. E neste momento, se o mercado fizer este drawdown, eu vou capitalizar e isto vai abrir espaço para que o meu caixa aumente e eu tenha a capacidade de comprar novamente, aumentar a minha exposição em preços mais interessantes dos que eu estou vendo agora, nos ativos que eu estou confiante, nos ativos que eu estudei. Ah, Luan, mas e se cair? É exatamente o cuidado com a gestão que a gente tem que ter. Se o mercado não cair, na verdade. Se o mercado sobe, eu vou tomar um stop. Na verdade, tomarei um stop aqui. E eu tomarei um stop com muito prazer. Por quê? A proporção de perda financeira aqui
em um stop para o lucro da carteira em um movimento como este, será gigantesco. Perda muito minimizada para um ganho muito maior. Essa é a estratégia de hedge. Você se protege com um seguro. E se você tem que usar este seguro, na verdade você lucra, porque seria a queda. Se você simplesmente perde o valor pago pelo prêmio daquele seguro, a tendência é você perder pouco e ganhar muito mais na operação. Na teoria, é exatamente desta forma que funciona um hedge. É óbvio que você, mais uma vez, tem que ter um cuidado com a gestão. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu não mudei absolutamente nada em relação ao meu portfólio, mantenho o meu caixa que sim foi engordado com muitos hedges, obviamente, em dezembro, janeiro, eu realizei lucros que eu apresentei aqui e eu utilizei várias operações de hedge para dar aquela engordada no caixa que, é óbvio, é muito bem-vindo. Pode parecer besteira, mas 0,5%, 1%, 2% a cada movimentação adicional na sua carteira, ou seja, no seu caixa, faz grande diferença e tem um grande impacto. Considere investir em conhecimento para ter este jogo de cintura, esta inteligência estratégica, que é a forma que eu gosto de chamar, para que você não olhe apenas para a alta, olhe também para a baixa e, uma vez que você conhece os cenários que podem acontecer, você se protege desses cenários. Eu estou aqui me protegendo e te mostrei aqui o que eu estou fazendo como proteção para este pior cenário. Só que se ele não acontecer, maravilha, lindo. Você perde dinheiro de um lado, mas proporcionalmente você perde 2 e ganha 50. E se aqui você perde momentaneamente 10, você acaba diminuindo esse impacto ganhando 5. Então, na verdade, o seu drawdown acaba sendo muito menor do que realmente ele seria. E um detalhe, você transforma este movimento em dinheiro disponível para fazer mais compras em um fundo ascendente. Porque é o que a gente está vendo em muitos ativos e você vai conferir exatamente isso, esses ativos formando fundos ascendentes, agora na análise que a gente preparou das altcoins. Mas para te mostrar que não apenas eu faço esse tipo de movimento, mas também os meus integrantes do time Prêmio Desafio, eu separei aqui alguns integrantes que me mandaram hoje os seus heads. Head de proteção, head de proteção e por aí vai. É extremamente importante que você sempre invista no seu conhecimento para você ter este tipo de base. Porque se a gente está preparado, as coisas de fato são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O preparo, a organização, metodologia faz diferença. Principalmente para você que está agora trabalhando. Se o mercado cai 5%, 6%, você está preparado? Ou você vai ter que parar o que você está fazendo, parar de trabalhar, presta atenção na seriedade das coisas, para avaliar, vai pegar o celular, dar licença chefe, me dá um minutinho. Como assim me dá um minutinho? Tá de brincadeira? Você, se vai agir de forma emocional, ainda mais no seu horário de trabalho, você vai prejudicar a sua produtividade no seu trabalho e você com certeza vai tomar decisões totalmente erradas no mercado financeiro. O mercado financeiro não é emocional, ele é analítico. É por isso que eu bato muito na tecla do conhecimento. Você com certeza me vê falando sobre conhecimento e não resultado. Resultado. Ah, a moedinha que vai fazer 50 vezes. Ah, as 87 moedas para fazer 1 bilhão. Não.
A gente sempre gosta de bater muito na tecla do conhecimento, porque o conhecimento permite que você possa tomar decisões corretas no momento correto e de forma analítica. É por isso que eu, sim, sempre convido quem quer investir no próprio conhecimento a conhecer o Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que nós entregamos a minha metodologia de investimento. Tem um passo a passo. Metodologia para realização de lucro, importantíssimo. Rebalanceamento de carteira, estratégias de hedge, psicologia de trade, planejamento estratégico. Você tem acesso às aulas de plano de investimento macro, plano de investimento de bull market, plano de investimento semanal. Toda semana a gente traça os planos. Os movimentos que eu estou fazendo hoje, preste muita atenção. Este movimento de hedge que foi aberto na minha posição em 88 mil dólares, ele foi desenhado 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, no dia 12 de março. Então, a gente gosta de se antecipar aos cenários e a gente só vai agir quando existe gatilho. É de forma analítica, não emocional. Controlar as emoções é muito importante e isso vem com base. No Grupo Prêmio, Grupo de Desafio, você também tem diversas aulas. Você tem acesso às minhas carteiras, com certeza, para você entender a minha divisão, a minha metodologia, quais são os objetivos alcançados, quais são os caminhos a serem trilhados. E você tem acesso a um suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso ao Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Se você quiser mais informações, clica aqui no link da descrição, nosso grupo geral do Telegram. Você vai entrar neste grupo aqui e aí você vai lá na última mensagem deste grupo. Vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Aproveite, porque a gente tem descontos muito interessantes rolando esta semana. Sem mais delongas, se você chegou até aqui e entendeu essa questão do hedge e da importância de se proteger, você deve olhar para o curto prazo com neutralidade. A gente ainda está numa tendência de baixa. Só que tem muita gente que está preocupada em termos marcado o topo do bull market. Meu Deus do céu, já era. A gente já atingiu o topo. E agora? É só queda, é bear market. E eu quero te mostrar algo que pode colocar um sorriso no seu rosto se você segue com uma visão bullish, de alta, de bull market. E eu te mostrei que, na minha humilde opinião, com diversas bases, com diversos estudos, a gente segue em um bull market. Mas eu quero te mostrar algo que nunca aconteceu. E o que nunca aconteceu? Olha esse gráfico mensal. Nós nunca vimos o fim de um bull market, o fim de uma tendência de alta, sem que nós tivéssemos no gráfico mensal o índice de força relativa, o RSI, atingindo faixas acima dos 93. Eu vou repetir. Nunca na história nós tivemos um topo se formando com um RSI abaixo sequer de 90. Nós atingimos 77 e 74 quando a gente bateu os 109 mil dólares. No passado, atingimos 92, 94, na verdade 93, 94 para 95, 96 e aqui 97. Marcação de topo, marcação de topo, marcação de topo, marcação de topo. Entre tantos estudos que eu já trouxe aqui, principalmente nestas últimas semanas, este é mais um dos indicativos que mostram que a gente não chegou ao topo. É altamente improvável que a gente já tenha atingido o topo do bull market. Nunca vimos isto acontecer nestes níveis. E ao que tudo indica, não apenas com base neste estudo, não chegamos ao topo do bull market. Portanto, temos sim
mais espaço para valorizações. E se a gente puxa o RSI Levels, que mostra o preço para o RSI em faixas de sobrecompra extrema, nós temos áreas plausíveis que nos levam de 175 a 163 nos pontos atuais como topos projetados para o Bitcoin. Fim do bull market. Isto é o que os dados estão nos mostrando, mas eu enfatizo a você, não podemos usar apenas um indicativo. Por isso, todos os dias eu mostro estudos variados mostrando que a maior probabilidade não é a queda de bear market, e sim a formação do fundo ascendente para busca de áreas superiores. Ao que tudo indica, o bull market seguirá e a gente tem muito mais espaço de valorização. Se nós temos muito mais espaço de valorização, a gente tem que ficar atento às altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin, quando acelera, por ser um farol, ele também empurra as altcoins, ele puxa todo mundo com ele. E é isso que a gente vai analisar. Mas, espera aí, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E não esquece de lembrar, eu não trago nestes vídeos qualquer indicação de compra ou venda. Somente são vídeos educacionais em que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica, com base em dados. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Me pediram vários ativos e eu peço de antemão que antes de qualquer tomada de decisão de investimento, você estude os projetos. Isso é vital. Muita gente, inacreditavelmente, me pediu NIR. Analisa NIR, dá uma olhada em NIR. NIR é importante, fala de NIR e vamos falar de NIR. Seguinte, NIR teve um movimento, eu posso até ajustar este gráfico aqui. Tá? Nós tivemos em NIR a sua movimentação de baixa. No gráfico diário, a gente começa a flertar com um rompimento de um padrão, tá? A gente pode olhar no semanal e considerar uma cunha descendente. No entanto, deixa eu só ajustar aqui, porque no semanal fica bonitinho. Olha só, nós temos aqui em NIR o que pode ser considerado uma cunha descendente, tentando romper, mas ainda precisa de ímpeto. Perfil, e eu sempre gosto de falar do perfil conservador. Eu vejo para o perfil conservador e até para o perfil conservador ainda um risco. Por quê? Porque o mercado pode e deve acelerar, formar um fundo ascendente e aí sim ter o seu movimento de aceleração. Para o perfil agressivo, a gente adoraria ver uma pernada até 3,60, correção, base de preço, formação do que pode ser um ombro, cabeça a ombro aqui no semanal, fica mais claro no gráfico diário, eu vou te mostrar. A gente teria um movimento de alta, correção para uma aceleração. Ombro, cabeça e ombro. Maravilha. Acelerou, corrigiu. Movimento de alta. Perfeito? Maravilha? Tudo certo? É isso que eu acredito que pode ser interessante para o perfil agressivo. Perfil agressivo, então, aguarda uma pernada para rompimento, aceleração, fundo ascendente. Já o perfil conservador tem que aguardar este movimento. Por quê? Lá do fundão até lá em cima, este é o movimento de correção. Estamos em faixa de Golden Pocket, faixa de retração de ouro, 618, 78,6.
Com isto, nós temos sim uma área de retração saudável. No entanto, o conservador vai olhar para este movimento aqui como risco. Então, ele vai aguardar naturalmente este movimento de maior aceleração, vencendo o que foi um suporte importante ao longo das últimas semanas. Tá? Desde lá de março até fevereiro, a gente não via a perda deste suporte. E aí ele confirmou a perda desse suporte. Quem é mais conservador tem que aguardar esta faixa de preço. Tá? Então, recuperar 4,20 e aí sim buscar uma correção com sustentação e até toque desta área de 618 que está na casa de 4 dólares. Considerando aqui uma tendência de alta macro para o mercado. Lembrando, óbvio, se o Bitcoin cai, todo mundo cai. Tá? Não preciso nem lembrar isso. Uniswap. Seguinte. Eu tenho alguns desenhos aqui e eu vejo praticamente a mesma coisa. No entanto, agora a gente teve uma leve rejeição e tem um pseudo ombro cabeça ombro aqui, eu adoraria ver uma aceleração maior e aí um fundo ascendente, tá? Para traçar até um Fibonacci aqui nessa área, buscar uma retração, sustentação, faixa para pular fora do ativo. Eu acho que este seria o cenário mais interessante para um perfil agressivo. Perfil conservador, complicado, mas eu acho que eu tenho uma linha aqui que pode ser respeitada. O conservador, ele teria que ajustar o seu percentual aqui. Tá? Poderia ser a mesma linha de raciocínio do agressivo, mas com percentual ajustado. Mas eu acho que faria sentido uma aceleração, um fundo ascendente, para aí sim a gente ver uma movimentação de alta. A AVE, nós temos um ativo saudável, na minha humilde opinião, teve aceleração, fundo ascendente, disparou, não perdeu fundos anteriores, voltou para um suporte ainda abaixo de uma área de retração de Fibonacci, está tentando recuperar a área de 78,6, tá? Que é a faixa de ouro entre 618 e 78,6. Para o agressivo, um DCA poderia fazer sentido, se tem uma visão obviamente bullish para o projeto. Caso contrário, se você é um conservador, você quer uma extensão, fundo ascendente, e aí sim você vai buscar uma compra em uma área de retração posterior. Temos que acompanhar a AVE. AVAX. Muitos pediram AVAX também. Analisa a AVAX. E a AVAX teve uma aceleração pós rompimento de um padrão de Cunha. Ele voltou totalmente daquele movimento, perdeu o suporte e agora ele está sim marcando uma recuperação. Não é uma recuperação que me traz confiança. Por quê? Porque ainda falta um pouco de ímpeto. O cara que é o mais agressivo, obviamente, ele vai considerar um DCA nesta área. Mas o conservador, ele vai olhar para uma continuidade desta alta, para aí sim vermos um fundo ascendente. Até o momento, este cara subiu 46%. Mas eu gostaria de ver, para comprar, se eu estivesse interessado em compras, uma movimentação um pouco mais forte de alta, 70%, 75%. Por quê? Porque quanto mais a gente tiver uma alta esticando e ficando longe deste fundo, maior será a probabilidade do fundo ascendente e não de uma pernada de alta, entendeu? Então, é extremamente importante a gente monitorar esse tipo de movimento. Eu adoraria ver isto aqui. Então, uma aceleração maior é o que o conservador vai procurar. Seguindo, SUI. Olha, SUI, se já estava em um ponto interessante na semana passada,
esta semana já começa a demonstrar uma faixa também interessante. Veja onde está o 618. Ele foi, beliscou, opa, vou perder. Não perdeu, sustentou as áreas de suporte anteriores. Tá? Eu posso até diminuir aqui para você verificar. Olha só, a gente beliscou, pum, foi, voltou. No gráfico diário, a gente está começando a acelerar. O que falta para uma aceleração maior é a confirmação do rompimento deste padrão aqui, tá? Então esta linha de tendência de baixa, ela começa a ser rompida. O que é necessário? Uma aceleração maior para que a gente veja um fundo ascendente e aí sim a gente comece a considerar mais altas. Eu não vejo compras neste ponto para quem é conservador. O agressivo, por estarmos muito próximo desta linha azul aqui, ó, essa linha aqui, que é a linha de 618 de Fibonacci, poderia fazer sentido, um DCA. Mas, para o agressivo, você quer ver o mesmo movimento que nós temos em Pendle e eu já vou te mostrar. Uma aceleração um pouco maior e aí sim a formação de um fundo ascendente. Então, aguarde, porque este cenário pode acabar se confirmando. Pendle, vamos falar de Pendle? O que teve em Pendle? Olha só, a gente esticou quanto daquele fundo? Do fundo formado, aqui, nós esticamos 65%. Isso já aumenta a probabilidade do mercado agora chegar em um ponto, começar a corrigir, formar uma base de preço, formar o que a gente considera como ombro, cabeça e ombro do lado direito, e aí sim o mercado acelerar. Então aqui pode ser a oportunidade do conservador, com uma maior probabilidade de ver este movimento acontecer. Então, isso aqui é o que a gente quer ver em cada vez mais ativos. Uma aceleração, estica bem, e aí o mercado começa a corrigir lentamente, forma uma base de preço e abre espaço para uma valorização posterior. Então, busque projetos que estão com mais de 60% de aceleração, porque a maior probabilidade será formar um fundo ascendente em algum momento, certo? Então, SUI começou a subir, começou, só que a gente precisa dobrar essa aceleração para aumentar a probabilidade dela formar um fundo ascendente. Cookie, me pediram Cookie. Seguinte, muita gente me pede esse projeto. Eu já alertei quanto ao meu cuidado em relação a isso aqui. 4.200%, ou seja, mais de 40 vezes em um mês. Você quer realmente comprar esse projeto? Isso aqui é arriscadíssimo, mas tudo bem, quero comprar, vou comprar. Você tem que olhar para a quebra dessa tendência de baixa. Veja que a gente não tem uma quebra na tendência de baixa no semanal. A gente despencou, formou um topo descendente e está perdendo aqui este fundo que foi formado anteriormente. E está se sustentando por um fio de cabelo nesta área. Tá? Então a gente está aqui, ó. É isso aqui que está sustentando Cookie. O que você precisa? Você precisa de uma aceleração. Ah, Luan, mas aqui está formando uma cunha descendente. Tudo bem, está formando uma cunha descendente? Tá. Vamos falar que está formando uma cunha descendente, tá? Estaria forçando a barra aqui, mas tudo bem, isso pode ser válido. O que eu tenho que olhar aqui? Cara, eu preciso de um candle de fato de aceleração. Ou seja, eu preciso me afastar urgentemente desta área. E quando que vai abrir a oportunidade de compra? E aqui, como é um projeto que subiu 4.200%, isso aqui é só para perfil agressivo. Mas você vai aguardar o quê? Essa aceleração e aí um fundo ascendente com a esperança de formar aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro inverso. O padrão vale, é a mesma coisa. Só que eu preciso me afastar realmente. E nesse tipo de ativo é 50, 80, nem 50, é 70, 80, 100%
para aí sim vermos uma correção fundo ascendente que abre espaço para acelerações. Neste momento, um projeto que subiu tanto e ainda está em tendência de baixa semanal pode ser perigoso. É diferente de outros ativos que já corrigiram e estão aqui. Tem vários ativos que estão aqui, ó. Ele corrigiu, ele está aqui. Então, o risco acaba sendo muito minimizado e o potencial retorno é muito grande. Mas é diferente. Tá vendo como a gente está falando de coisas diferentes? Por quê? Esse ativo poderia cair 80%. Poderia? Poderia. Eu não sei se vai cair, se não vai cair. Tá? Eu não estou aqui com a bola de cristal, mas eu estou te alertando sobre os riscos. Então, muito cuidado com esse tipo de projeto. Por quê? Porque ele subiu muito rápido e agora essa é uma correção que tem que ser encerrada. Para aí sim você ver a alta, fundo ascendente e aí sim considerar compras. Fundo ascendente assim, tá? E considerar compras aqui. Perfil agressivo, conservador nem olha para esse tipo de coisa. E Anon. Anon não é um projeto muito interessante. Formou topo, fundo, tá formando topo, descendente, vai formar um fundo ascendente. Tá trabalhando aqui, ó, num triângulo, aparentemente. Ih, aí, ó. Preciso nem olhar para outro ponto. Vou até traçar daqui. Aqui tem uma resistência. Preciso do quê? Rompimento, teste e aí sim aceleração. Precisa romper essa faixa aqui, ó. Senão não tem conversa. Então, a NON tem que fechar acima de 7,80. Fechou acima de 7,80, aí a gente tem conversa. Por quê? Fechar acima da máxima posterior, e aí sim corrige o fundo ascendente, pode voltar até aqui, ó. E aí sim abre espaço. Por quê? Porque isso aqui é resistência, 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 resistência. Maravilha? Fica de olho nisso. Fica de olho também no Bitcoin e se prepara para tudo. Esteja aberto aos cenários. Lembrando que na tendência macro a gente segue em altíssima alta, tá? Não tem nenhuma indicação de topo global. Ao que tudo indica, a gente está em uma correção mensal saudável. Fique atento, fique alerta e não esqueça de participar do nosso grupo geral, que tem muita informação e atualização. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.